Edson, vai começar. Estaciona aí que Na Garagem tá no ar. Hoje, o Na Garagem está num clima mais cult. Vamos receber uma camerata que já esteve aqui em 2004 e agora está sob a direção de Alexandre Lopes, violinista, professor da FAMES e doutorando na Universidade de Kentucky, com a gente na garagem, a Orquestra de Câmara do Espírito Santo. E, gente, sejam bem-vindos. Tudo bom? Gostaria que vocês se apresentassem, cada um de vocês. Eles falassem um pouco do instrumento de cada um também, se puder. Eu sou Alexandre Lopes, estou dirigindo a orquestra e aqui está um grupo da orquestra, um pequeno grupo da orquestra que vai representar a orquestra hoje. Então, eles vão se apresentar. Meu nome é Leonardo Davi, eu sou professor de violino da Faculdade de Música, sou espala da Camerata e é um trabalho muito gostoso de fazer, um trabalho que inspira a música capixaba. Eu sou Wesley Meneguzzi, também sou aluno da Faculdade de Música, sou aluno do Leonardo também, toco violino e aqui na Camerata eu toco o segundo violino, que é um complemento do primeiro, tocando uma voz um pouco mais baixa. Meu nome é Ana Carolina, eu toco viola na Camerata e a viola, ela assim, tá no grupo dos baixos. Ela tá mais para contrabaixo do que para violino. Então é como se fosse um violino mais grave. Eu sou o Nery, eu toco violoncelo. E violoncelo é um dos instrumentos mais agudos, mais graves. E é isso. E essa camerata, como é que é? Todos os integrantes são da Faculdade de Música do Espírito Santo? Não, a maior parte dos instrumentistas são estudantes da FAMES, mas alguns não são, já foram, outros são de outros professores particulares daqui do nosso estado também. E a camerata já veio aqui em 2004, né? O que vocês têm de novidade assim, pra gente? Bom, a Camerata está vivendo um novo momento agora, em que ela passa por uma transformação. Até esse momento, ela não tinha, por exemplo, uma direção fixa. Ela recebia regentes convidados e fazia programas de música com esses regentes. Hoje, a orquestra está sob minha direção. Tivemos o convite recentemente da orquestra, então partimos para uma nova fase em busca de melhoria técnica e buscar realizar mais, né, com mais continuidade. A Orquestra de Câmara já fez várias apresentações, né, e uma delas até teve a participação do professor doutor Edson Queiroz, né? Como é que foi essa participação assim, para o crescimento da orquestra? Bom, o Edson é um dos melhores professores de violino do Brasil, doutor em violino, também nos Estados Unidos, e é um professor reconhecido, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem o seu filho também, o Edson Scheidt, que é violinista, o primeiro violinista brasileiro a gravar os 24 caprichos de Paganini, é, portanto, um virtuoso.
Então, o Edson tem um ambiente musical muito grande em casa, e sua esposa também é pianista. Então, foi uma experiência muito boa para a Camerata, porque pôde contar com a família inteira e pôde aprender com a família inteira, tocar com a família e ter aulas e ensaios com a família Queiroz. E foi muito proveitoso. O repertório de 2006 está com diretoria nova, e aí, como é que vai ser isso? Nós estamos buscando um repertório que seja ao mesmo tempo erudito, mas que seja um erudito fácil de se ouvir. E quando eu falo fácil, não banalizando, mas um repertório que seja mais perto de nós. Então, um repertório, muita música brasileira, muita música erudita, mas que tem as características da música brasileira, que incorpora aspectos fortes da música brasileira. Então, para esse próximo concerto da sexta-feira, no Teatro Carlos Gomes, estaremos fazendo somente uma obra que não é brasileira. Todas as outras são brasileiras. E como é que é para vocês a escolha do repertório, assim? Porque é muita gente, né? A orquestra toda são 19 pessoas, é isso mesmo, né? Sim. A gente está sempre aberto a sugestões do grupo, mas é claro que é impossível agradar todo mundo. Então, sempre tem aquela peça que alguém fala assim, dessa eu não gostei, ou isso é muito moderno, ou é muito antigo. Mas a gente procura tocar todos os estilos e procura também deixar com que a Camerata participe dessa escolha. Todos podem dar sugestões e a gente experimenta também. Há coisas que a gente ensaia e pensa, planeja para um futuro, há coisas que a gente ensaia e toca. Então, a gente sempre experimenta um pouco também. Não sei se eles gostariam de falar alguma coisa sobre isso. E aí, não? Ninguém quer falar? Então, mas a música erudita também é muito confundida com a música clássica, né? Como é que é isso? Mostra um pouquinho da diferença pra gente. Por que vocês acham que ela é confundida assim, né? Na verdade, é a mesma coisa. A música erudita é a música clássica. Quer dizer, na história da música, a música é dividida em períodos. Então, nós temos período renascentista, temos período barroco, período clássico, período romântico, contemporâneo, moderno. Então, são períodos diferentes. Então, mas eu acho que o termo clássico vem muito mais da procura de achar uma palavra que não seja a palavra erudita. Que a palavra erudita, como o próprio significado da palavra, né, é uma coisa um pouco elevada, um pouco fechada. Então, clássica é simplesmente alguma coisa, vamos dizer assim, é uma música mais elaborada, que requer uma preparação especial, um ambiente especial. Então, acho que essa é a ideia de se chamar a música erudita de clássica, mas, na verdade, é a mesma coisa. Vocês vão completar 3 anos agora em setembro, né? O que mudou de lá para cá? O Leonardo Davi foi o fundador da orquestra. Eu acho que ele pode falar algumas coisas sobre isso. A Camerata ela surgiu por uma necessidade artística, né? Quando eu era jovem, ainda sou jovem, né? Mas bem mais jovem, eu estudava violino com o professor Alexandre. E nós tínhamos um conjunto instrumental. Isso fomentava muito nos instrumentistas a vontade de estudar mais o instrumento. E faltava isso, né, no ambiente musical nosso. Daí eu montei uma orquestra com os meus alunos, convidei um representante de cada outro tipo de instrumento, porque eu sou professor de violino, então eu precisava de viola, violoncelo e contrabaixo. Então começou com 5 violinos, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo. E a orquestra foi crescendo, dando certo, e o nosso auge foi no 2º ano de aniversário nosso, que foi em 2005, né? 2005, nós fizemos um concerto de aniversário no Teatro Carlos Gomes, com a participação do Edson Queiroz, né, que você já citou, mas com a esposa dele, tocando como solistas, né, com a orquestra. E isso foi o auge para nós, assim, aprendemos muito naquela ocasião, e a orquestra cresceu mais ainda depois disso.
chegou a níveis assim irreconhecíveis de tocar bem, sabe? E então a orquestra começou por um processo que ela precisava realmente de um maestro. Eu não sou maestro, né? Então eu agia como o diretor da orquestra, mas não tenho formação nenhuma de regente e sou professor de violino. Então a gente foi sentindo a necessidade cada vez mais de ter um regente na nossa frente conduzindo a orquestra. E para a gente está sendo um prazer trabalhar com o Alexandre, e a gente está assim mesmo num marco novo, tá? Vamos começar agora com um nome diferente, né? Eu acho que depois a gente vai falar sobre isso. E eu acho que a orquestra tem tudo para representar bem o estado. Tudo tem tanto que a gente foi convidado agora para... Depois a gente vai falar da nossa agenda aqui do estado, mas a gente tem sido convidado para fazer concertos fora do estado. Então a gente está representando o Espírito Santo em outros estados. A gente vai representar o Espírito Santo numa das locais assim mais importantes do Brasil, que é o Festival de Música Clássica, né? Música Erudita de Campos, no Rio de Janeiro, com patrocínio da Petrobras. Então, assim, é um grande encontro de músicos mesmo, né, no Brasil, e nós fomos convidados a fazer um concerto lá no dia 24 de julho. Então a gente está muito feliz por tudo. Esse foi um dos convites, né? Tem outras coisas que a gente poderia dizer, mas não são concretas ainda. Esse é uma coisa que está bem concreta. Então a gente está muito feliz com tudo, com o Alexandre, com a nova formação. É o que vocês estão vendo aí em casa, é um quarteto de cordas, né? Assim, eu sou o primeiro violino, atrás de mim tem mais 5, atrás do Wesley tem mais 5, atrás da Carol tem mais 3, são 4 violas, atrás do Nery tem mais 3 violoncelos e ainda tem um contrabaixo. Então é muita gente mesmo. Amém? A música, ela é dividida em períodos, né? Qual é a diferença entre o período do barroco e o período contemporâneo na música? Bom, são várias diferenças até difíceis de explicar rapidamente. Em períodos diferentes, a música se desenvolveu diferente. Então, algumas épocas a música tinha uma ênfase muito vocal, e os instrumentos com o tempo foram se desenvolvendo, e então começaram a haver mais composições que incluíam voz e instrumento. Depois muitas composições também para instrumentos, e em determinados períodos acho que até mais músicas para instrumentos do que vocais, e são características diferentes. Quer dizer, a forma de tocar uma peça barroca difere totalmente da forma de tocar uma peça romântica, por exemplo, né? Então, um romântico é muito mais apaixonado, muito mais intenso, muito mais, vamos dizer, é diferente. São articulações diferentes, inflexões musicais diferentes. Já um barroco é muito mais... claro, muito mais transparente. É diferente. Acho que é mais fácil ouvir e sentir as diferenças do que falar, né? Do que explicar para o público em geral essas diferenças. E quais os principais compositores de cada época? Bom, nós temos no barroco grandes exemplos de músicos que são incomparáveis, né, como Vivaldi, Handel e, na minha opinião, principalmente Bach. No nosso concerto estaremos tocando uma obra de Vivaldi, um concerto grosso de Vivaldi. Já no período clássico, um pouquinho depois do barroco, temos também grandes expoentes, um dos maiores compositores de todos os tempos, que foi o Mozart, que completaria esse ano, 250 anos do seu nascimento. Temos também Beethoven, Haydn também, desse mesmo período clássico. Depois, no período romântico, temos vários também, muitos grandes compositores alemães, né? Schumann, Brahms e vários outros. Ligando daí para frente, a música começa a se modificar muito com Wagner, são grandes óperas com a instrumentação muito pesada, e há também uma época de grandes virtuosos, como Paganini, Chopin, Liszt. Então esses instrumentistas adquiriram uma dimensão
muito grande. Eles passaram a explorar os seus instrumentos de uma forma que ninguém tinha explorado antes, forçando os compositores também a escrever coisas também mais difíceis, mais elaboradas, e daí para frente a música também foi tomando outro rumo, né? Partindo para novas iniciativas como o dodecafonismo, que é uma música já muito mais difícil de se ouvir, é uma música em que todas as notas, as 12 notas existentes, têm o mesmo peso, o mesmo valor. Então ela soa completamente diferente de tudo que a gente conhece de música anteriormente. E aí, hoje em dia, a gente já experimenta muito mais, né, com computadores, com sintetizadores e sons de tudo, né? São experimentos, né? Então existe espaço para vários tipos de... Está crescendo ainda mais, né? Está expandindo muito. Então toca mais uma pra gente? Esse seria um exemplo de um compositor romântico brasileiro. Qual o nome dele? Alberto Nepomuceno, tá? Que escreveu essa serenata e dedicou ao Olavo Bilac. Uma peça muito bonita. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paulo Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon.
Estamos de volta com a Orquestra de Câmara do Espírito Santo e agora Leandra Barros vai falar do quadro de dicas pra gente. Fala aí, Lelê! O quadro de dicas de hoje traz o DVD Moment of Glory do Scorpions. Num show excepcional que ocorreu durante a Expo 2000 em Hanover, o fantástico grupo alemão de hard rock faz um show onde o rock e o erudito se fundem com a excelente performance da Filarmônica de Berlim, uma das melhores orquestras clássicas do mundo. São apresentados os principais sucessos dos Scorpions, Winds of Change, Hurricane, You and I e outros. E a excelente Moment of Glory, hino da Expo 2000. Fica provado que o hard rock e mesmo o heavy metal têm complexas harmonias que os aproximam do erudito. Por isso a fusão com a Orquestra Filarmônica funcionou tão bem. É isso aí, Moment of Glory dos Scorpions é a nossa dica de hoje. Vai daí, Nath! É isso aí, Scorpions no nosso quadro de dicas de hoje com Moment of Glory. E o que vocês acham assim dessa fusão que tem acontecido da música erudita com os outros estilos musicais, como aconteceu no nosso quadro de dicas de hoje? Primeiro que engrandece muito, né, as orquestras. E falando especificamente dessa dica, né, vale a pena realmente todo mundo assistir esse DVD, porque você vê ali uma das melhores orquestras do mundo, assim, é top de linha mesmo, a Orquestra Filarmônica de Berlim, fazendo esse concerto, músicos de primeira grandeza, e isso populariza, né, os instrumentos. Então hoje a gente pode ver, por exemplo, trazendo para o Brasil, né, o cantor Daniel, ele tem um violinista na banda dele. Então assim, tem um violino lá. E o Jacques Moralenbaum, né, que é um grande arranjador e faz parceria com o Caetano também, tem o cello, que já também faz parte da turnê do Caetano, esse violoncelo. Então populariza o instrumento. Hoje a gente tem muitos projetos sociais voltados para esses instrumentos por causa dessa popularização que começou lá atrás mesmo com os Scorpions e outros, né, e outros tipos de eventos. E isso é muito importante para nós músicos, para quem quer levar mesmo a profissão de músico, que vai ser professor, né? Então assim, cria um mercado pra gente. Isso é muito legal. Alguém? É uma forma também de aproximar o público de música erudita de uma música mais popular e vice-versa também, né? São instrumentações diferentes, estilos totalmente diferentes, e é uma forma muito boa de mostrar que a música é uma coisa só, mas ela precisa ser boa, seja ela erudita, seja ela popular, ela precisa ter qualidade. Então quando existe qualidade, eu acho que tem tudo para a fusão dar certo e o público gostar. E Woody Allen sempre usa nas trilhas sonoras a música clássica, né? E ele também é uma pessoa muito clássica. E como é que vocês acham que é essa relação de música clássica com o cinema para os novos diretores que estão surgindo aí? Bom, a música clássica, eu acho que ela está muito mais presente do que, em geral, a gente percebe. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas que falam: eu não gosto de música clássica, eu não gosto de ópera, eu não gosto desse estilo, e escuta essa música sem perceber que está escutando. Então, eu canso de ver em novelas, por exemplo, música clássica sendo usada, e às vezes muito, numa quantidade muito grande, e a gente não percebe que está ouvindo. Por quê? Porque a gente está ligado na imagem, na ação, naquilo que está acontecendo ali, mas não ouve o que vem por trás, né? Então, isso acontece muito. No cinema, já acontece uma música escrita especificamente para a cena, para o ambiente que está sendo criado ali. Então, nós temos hoje um dos maiores compositores, né, John Williams, que, vamos dizer, é um especialista em escrever música para o cinema, né? Então é uma especialidade também de música, e é uma música muito importante porque é uma música que
que tem por objetivo criar um ambiente, criar uma sensação que vai de acordo com a imagem, né? com o que está acontecendo. Só emendando isso que o Alexandre falou, sobre essa coisa de criar a sensação, né, do momento ali, e o que é o intuito da música, da nossa música mesmo, que a gente faz. Mas a única coisa que o cinema ajuda é porque você está vendo a sensação, você está tendo a sensação que você está vendo a cena. Então a música ajuda muito, mas todas as músicas assim que a gente executa, sinfonias e tal, elas têm os temas. Então assim, é importante uma sugestão assim, quem vai assistir um concerto, né, geralmente as orquestras, as grandes orquestras têm o programa já num site. Então vale a pena você conferir no site o programa e ler sobre a obra antes de você ir assistir. Vou dar um exemplo assim sobre música descritiva, né, que, por exemplo, as 4 estações de Vivaldi, né, as 4 estações têm coisas super curiosas, né? Se o Alexandre quiser, você pode falar e eu toco assim para mostrar o tema. Uma música barroca, muito antiga, né? Há 300 anos mais ou menos. Mas que o compositor já se preocupou em mostrar aspectos da vida cotidiana, né, como o gotejar da chuva. As 4 estações são as estações do ano, né, e ele representa o que acontece em cada estação. A estação em que tem a chuva, a estação em que tem as folhas caindo, os pássaros e diversas manifestações da natureza que são representadas ali. Então é uma música bem descritiva. Uma coisa que é importante destacar é que a música erudita, ela é uma música para ser escutada. Ela não é uma música, claro que ela provoca em você sensações, como qualquer outra música, ela mexe também com o seu físico, mas ela é uma música em que você senta e escuta, você para ouvir, né? Essa que é a grande diferença, vamos dizer, de um concerto e um show. Um show você participa fisicamente, você pula, você grita, você dança. Já a música erudita é uma música para ouvir, então ela tem seu lugar e ela é importante. Então são coisas diferentes. E a fusão também pode acontecer e dar certo também. E você vai tocar pra gente um pedacinho? Você falou? Alguma coisa assim? Esse, por exemplo, são os pássaros da primavera. Tem o tema, o primeiro tema, vou mostrar o tema. Esses trinados, ele está querendo imitar os pássaros, né? E essa música é muito famosa, que já foi usada em várias propagandas e é bem conhecida de todos, né? A música erudita, ela não é vista como uma música popular, né? Por que vocês acham que isso acontece? Sempre foi assim? Não sei se sempre foi assim. Talvez sim. Muito da música erudita, eu acho que surgiu dentro da igreja, né? Então, com o tempo, a música erudita também foi saindo da igreja e tomando rumos diferentes. Não sei, é difícil de explicar se sempre foi assim. Eu acho que tem clássicos que são muito populares. Então, por exemplo, essa Primavera de Vivaldi é praticamente uma música popular. Porque todo mundo reconhece essa melodia. Ela pode não ter uma vestimenta popular, uma instrumentação popular, mas ela é popular no sentido de ser reconhecida. E várias músicas eruditas são reconhecidas, né? Uma marcha nupcial de Mendelssohn
é uma música erudita e é muito reconhecida, e várias outras, né? Então, existe muito do repertório erudito que não deixa de ser popular, né? Agora, é claro que é muito difícil popularizar tudo, né? Uma sinfonia inteira de Beethoven nunca vai ser como uma música popular, por exemplo, de 3, 4 minutos, que tem uma letra, que tem... É uma expressão totalmente diferente, né? Não é o mesmo... São coisas muito diferentes, na verdade. São música, as duas coisas são música, mas, ao mesmo tempo, são muito diferentes, né? Uma sinfonia ou uma canção popular. Então, vamos ouvir mais uma música? Qual que é essa próxima? Tocar? A Pentafonia de Ernest Mali, também um compositor brasileiro naturalizado. Saudades. Só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem essa palavra para dizer que as tem.
De volta com a Orquestra de Câmara do Espírito Santo, que antes era Camerata Jovem. Explica um pouquinho aí pra gente, por que a mudança do nome? Bom, a orquestra foi fundada há 3 anos atrás pelo professor Leonardo Davi, na FAMES. Então a orquestra se chamava Camerata Jovem FAMES, que era formada basicamente por alunos do Leonardo e alguns instrumentistas convidados, como ele já falou, né, de viola, violoncelo, contrabaixo. A orquestra foi crescendo, foi se desenvolvendo, e a orquestra agora decidiu mudar de nome e adquirir um nome um pouco mais adulto, mais profissional, e está buscando uma mudança, vamos dizer, um nível acima. Continuam sendo estudantes de música, continuam sendo estudantes da FAMES, a maioria deles. A FAMES continua apoiando a orquestra, mas a orquestra também, nesse momento, passa a buscar o apoio de outras instituições, né? Instituições que possam nos apoiar nos concertos. Os concertos são caros, a música erudita é uma coisa cara, a preparação é cara. Esses meninos da orquestra todos têm se mostrado muito dedicados, têm investido no trabalho sem nenhum retorno, por enquanto. Então, e são jovens muito diferentes, né? Alguns são jovens que têm uma estrutura melhor, outros nem tanto. Alguns têm dinheiro para ter um bom instrumento, outros nem instrumento tem que tocar com instrumento emprestado. Então são várias necessidades que essa orquestra tem, e qualquer orquestra de estudantes tem, e agora a gente passa a buscar um apoio de instituições, de empresas e de pessoas também que se quiserem ajudar a orquestra, serão muito bem-vindas, né? No sentido de dar todo o apoio, sendo o público, sendo o apoiador de eventos, ou apoiador financeiro, seja como puder ajudar. Mas a orquestra precisa do seu público e precisa de apoio em diversas coisas, né? Da imprensa, em termos de divulgação, tudo isso é muito importante para nós. Vocês estão montando também uma ópera, né, de La Serva Padrona, de Pergolesi, né? Como é que está o andamento dessa montagem? Como é que está? Conta pra gente. Esse é um projeto que já vinha sendo planejado pela orquestra e já está em andamento, e o Léo, que vinha trabalhando com isso, pode dar uma explicação melhor. Na verdade, esse projeto é um sonho nosso que está sendo assim concretizado, porque nós estamos assim conseguindo as parcerias necessárias
para fazer a ópera. É uma ópera muito conhecida na Europa, nos Estados Unidos, né, em outros lugares assim. Mas aqui no Espírito Santo vai ser a primeira audição dessa ópera, La Selva Padrona. É uma ópera do período barroco, uma ópera cômica, né, engraçada, muito legal mesmo. E uma coisa que aconteceu aqui no estado, nós abrimos o fosso. A gente tem o Teatro Carlos Gomes, que tem um fosso. Fosso onde a orquestra fica, assim, dentro do palco, para acontecer a encenação da ópera. E esse fosso foi aberto uma vez para a ópera de Enéas, né, e agora vai ser aberto pela segunda vez, depois de mais ou menos uns 8 anos, né, porque foi aberto pela primeira vez depois de uns 60 anos, assim, muito tempo. Nossa, mesmo. Aí eles fizeram a ópera lá de Enéas. Depois desses 8 anos, nós queremos fazer em setembro, final de setembro, né, a ópera La Selva Padrona lá no Teatro Carlos Gomes, com fosso. E são 2 datas, dia 24 e 25 de setembro. E eu queria falar também que antes disso, a gente faz um concerto em julho, no dia 13 de julho, né, no Teatro Carlos Gomes também, às 20 horas. E no dia 24 de julho, em Campos, no Rio de Janeiro, no Teatro Trianon. E depois, em setembro, 24 e 25, a ópera La Selva Padrona. Né, eu queria falar só sobre essa agenda. Depois tem mais um concerto em novembro. E no final do ano, em dezembro, no dia 28 de dezembro, o concerto de Ano Novo da orquestra. Né, que nós temos em Vitória o concerto de Natal, que é um concerto já conhecido pela população, que é um concerto lá na praia de Camburi. E a gente está trazendo assim a prática de fazer o concerto de Ano Novo. A gente já está indo para a nossa 3ª edição esse ano, né, para o concerto de Ano Novo. Vocês têm o apoio da FAMES, né? Como é que ela incentiva a orquestra? A orquestra precisa de espaço para ensaiar, que não temos ainda o apoio financeiro, o dinheiro para poder ter um espaço próprio. Então a orquestra precisa de um espaço. Então temos usado alguns espaços. A Escola de Música tem cedido gentilmente o espaço sempre que precisamos para ensaios. A Primeira Igreja Batista de Vitória também, que fica pertinho da Escola de Música, também cede o espaço quando precisamos de ensaiar. E precisamos também de partituras, precisamos de instrumentos, precisamos de cordas. Manter um instrumento parece fácil, mas não é tão fácil. É muito caro. Então, um jogo de cordas para violino é muito caro, né? E é importado. Então, são coisas difíceis. Então, aqui a nossa realidade os nossos músicos ficam com uma corda até ela quebrar. Quando eles deveriam, periodicamente, estar renovando essas cordas, né? Que envelhecem, ficam com um som deteriorado. Mas essa é a realidade do nosso país em muitos locais, né? Vocês tocam música de todos os períodos, né? Como é que é a escolha da seleção para uma apresentação? Olha, a gente procura para cada concerto ter uma diversidade, né? Pegar obras de vários períodos e geralmente a gente faz numa sequência partindo da mais antiga para mais recente, para mais atual. Então, geralmente, tentamos abranger um espaço de tempo grande. Vocês gravaram um CD com a graduanda Natália Pinheiro, né? Como é que é a gravação de um álbum de uma orquestra? Esse CD foi produzido no ano de 2004, né? Final de 2004, foi isso? Final de 2004. E foi uma experiência marcante para a orquestra. Foi a primeira vez que a gente entrou em estúdio para gravar, né? E, assim, com certeza os músicos que estão assistindo a gente agora sabem que tocar ao vivo é uma coisa e gravar é outra coisa totalmente diferente. Você já vê que não é tão fácil, né, gravar. E a experiência foi ótima porque essa aluna, né, da Unirio, a Natália Pinheiro, é uma promessa do contrabaixo no Brasil e, assim, tocando peças que seriam para violino, arranjadas para contrabaixo, mas por arranjadores, assim, competentes e contrabaixistas também, né, do instrumento.
tocando Chardas de Monte, que é para violino, mas tocando no contrabaixo, com a orquestra acompanhando. Isso foi muito, muito legal mesmo. Mas não é fácil. A gente gravou, esses CDs acabaram rápido, mas a gente crê que no futuro próximo, assim, a gente esteja talvez gravando alguma coisa de compositor capixaba. Eu tive conversando com o Alexandre, né, ele é o nosso diretor, mas tem um compositor aqui no estado chamado Carlos Cruz, atualmente mora no Rio de Janeiro, e a gente tem muito interesse em gravar um álbum só do Carlos Cruz, né? Mas é um projeto que não está nem escrito ainda. Então é algo que a gente sonha em fazer. Mas assim, teria que ter um patrocínio sem pensar no lucro da venda de discos, porque é bem complicado. Vocês tocam músicas europeias e também brasileiras, né? Qual é a principal característica de cada uma? A música brasileira, a erudita brasileira, do século passado, ela ainda é muito carregada de características europeias. Porque, como a música erudita foi sempre uma coisa, vamos dizer assim, em que compositores se sentiam obrigados a sair do país para estudar, eles iam para a Europa e compunham música europeia. Então, um grande exemplo é Carlos Gomes, que escreveu várias óperas e todas elas são música europeia. Ninguém vai reconhecer música brasileira em Carlos Gomes. E vários outros compositores, inclusive o Nepomuceno, que tocamos uma obra dele aqui agora há pouco. Nepomuceno já começa a colocar alguns elementos brasileiros, mas temos uma geração de compositores muito interessantes brasileiros, mais atuais, partindo de Villa-Lobos para frente, que já começam a incorporar muita coisa da música brasileira. E nós temos uma música muito, muito rica, né? Então, se a gente for pegar o sul do Brasil, nós temos características, né, que são só deles, do Sudeste, do Norte, do Nordeste, são características muito fortes que são aproveitadas na música brasileira. Então, a nossa música mais recente é uma música muito que tem muita presença da nossa cultura, diferente dos compositores brasileiros mais antigos. Heitor Villa-Lobos e Manuel Dias de Oliveira, eles são compositores brasileiros que popularizaram um pouco a música clássica, né? Eles são tão reconhecidos aqui como os compositores de outros países são reconhecidos em seus próprios países? Não. Villa-Lobos é mais reconhecido fora do Brasil do que no Brasil. E acho que todos os compositores de música erudita brasileiros que já tiveram a oportunidade de ter a sua música executada fora do país, talvez sentem a mesma coisa. Villa-Lobos é um grande exemplo, né? A música dele tem sido muito gravada nos Estados Unidos, na Europa. Tem havido um reavivamento desse repertório muito rico. Ele escreveu muito e sempre usou muito a música brasileira como inspiração. Foi um compositor que experimentou bastante, escreveu muito, que buscou, viajou pelo país, conheceu o Brasil, conheceu características diferentes de regiões diferentes e aproveitou essas coisas. E foi um compositor muito brasileiro, né? Tocamos aqui também o Prelúdio da Baquiana Brasileira número 4, né? Ele fez uma série de obras chamadas, são 9 obras baquianas brasileiras. São obras muito diferentes entre elas, com instrumentações muito diferentes, muito ricas e muito famosas também. A Baquiana número 5 é famosíssima, é um clássico da música erudita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então acho que o Villa-Lobos foi sempre teve sempre esse sentimento muito brasileiro também, né? Inclusive para colocar título da sua música como Baquianas Brasileiras, uma homenagem a Bach e ao mesmo tempo ao Brasil também. Vocês fazem também concerto a preços populares, né? Como é que é? Vocês conseguem ver algum retorno desse incentivo que vocês dão ao público?
Olha, acho que é muito importante para o público ter oportunidades de diversão. A gente sabe que hoje muita gente tem muita dificuldade de poder ter dinheiro para diversão, né? A gente vive uma vida difícil, muita gente vive uma vida difícil em que o dinheiro é para o básico, né? Então a diversão, se ela não é gratuita, em muitos casos ela não vai existir. Então é importante existirem chances, oportunidades para a população poder assistir coisas de qualidade num preço que seja possível de pagar, né? E a outra razão para se ter preços populares para concertos e diversas coisas que são importantes, atividades culturais, é que eu acho que a nossa população precisa muito disso hoje. Então a população precisa muito de esporte, precisa muito de teatro, precisa muito de música, precisa muito de coisas que possam enriquecer um pouco mais, que possam inclusive desviar a nossa atenção de tanta coisa ruim que tem acontecido à nossa volta, né? De violência, de medo, de sofrimento. Então essas coisas são oportunidades que a população deve aproveitar. Mas eu acho que o resultado só vem quando a gente consegue ter uma divulgação boa. Então o papel da imprensa eu acho que é muito importante, porque a população só vem se ela souber. E ela só vem também se ela sabe que ela vai aproveitar bem aquilo, se sentir bem naquele ambiente. Então nossos concertos não são... claro, são um ambiente de concerto, mas não é aquela coisa que você tem que ir de terno, tem que ir de vestido longo, não é nada disso, né? É um ambiente social, mas normal, sem nenhum exagero, sem nenhuma formalidade excessiva. Então o público é muito bem-vindo sempre. Para uma pessoa que não tem uma tradição de música clássica, se interessar pela música erudita, é muito difícil acontecer? Isso acontece? Como é que é? Acontece. Eu acho que acontece muito. O que acontece muito é das pessoas terem uma ideia pré-fixada que surge não sei de onde, mas as pessoas realmente não sabem o que é. Por exemplo, quando você fala de uma ópera, a pessoa fala automaticamente: eu detesto ópera. Mas a pessoa nunca viu uma ópera, não sabe o que é. E quando você tem a chance, você vê, puxa, se eu soubesse que era assim, eu teria aproveitado todas as oportunidades. Se eu soubesse que era assim, eu teria me empenhado em participar disso, em apoiar isso, porque é muito bom. Então, o teatro é muito bom, a música, a arte é muito boa, o esporte é uma coisa muito, muito boa. E a população precisa se acostumar a essas coisas, se familiarizar. Quando você conhece, a possibilidade de você gostar é muito maior. Quando você não conhece, você não sabe, você não domina, a possibilidade de você não gostar e rejeitar é muito grande. Então a gente precisa experimentar. Então o nosso convite está sempre reiterado a todos de, se você nunca viu, nunca veio, venha e veja. A gente tem 99,9% de convicção de que você vai gostar. Então, fala pra gente a agenda de shows de vocês. Ele já falou algumas, né? Aí repete pra gente, por favor. O nosso próximo concerto vai ser no dia 13 de julho, no Teatro Carlos Gomes, às 20 horas. Né? Depois, no dia 24 de julho, no Teatro Trianon, em Campos, no Rio, no Festival de Música Internacional de Campos. E depois a ópera La Selva Padrona no dia 24 e 25 de setembro no Teatro Carlos Gomes também. E em novembro também tem um outro concerto, mas a data está flexível ainda, mas é só prestar atenção na mídia, né? E no dia 28 de dezembro o nosso concerto de Ano Novo. E aí encerra o ano com chave de ouro aí. E passa pra gente também o contato de vocês. É só acessar o site www.cameratajovem- não é underline, um hífen, cameratajovem-es.com.br.
A gente vai trocar, né? O site vai ser Orquestra de Câmara ES, mas a gente vai ter os 2 domínios. Então, por enquanto, a gente está com o domínio do Camerata Jovem, www.camerataJovem-es.com.br. E o Na Garagem de hoje está chegando ao fim. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui no programa. A partir de agora, você também pode conferir nosso programa na internet, através do site www.cnilvitoria.com.br. E para você que quer indicar uma banda, mande um e-mail para a gente na garagem@faesa.br e também entre na nossa comunidade no Orkut. Na Garagem Eu Estaciono. Agora a gente ouve mais uma orquestra de câmara. Até semana que vem.